Olá, amigos! Hoje vamos tratar do assunto educação para a morte. Para os materialistas, a educação para a morte significa educação para o nada. Para aqueles que entrevê a imortalidade da alma, a morte nada mais é do que o término de uma experiência material e o retorno à vida livre do espírito. Nosso convidado, o amigo Jorge Elahá, que é de Rondônia, atuante em atividades de juventude, trabalhador das áreas de estudo e doutrinário e da unificação do movimento espírita junto à Federação Espírita de Rondônia, vai nos falar sobre o assunto. Olá, Elahá, que bom tê-lo conosco mais uma vez. Olá, Ivone, bom dia para você. Prazer imenso estar na sua presença. É sempre muito bom poder retornar ao programa e estar na companhia de todos. Nós nos referimos aos materialistas. Quem são os materialistas? Na verdade, nós encontramos umas definições bem interessantes sobre materialistas, porque há uma tendência de a gente considerar que materialistas são os que têm como conceito religioso a inexistência de Deus. Então, quando eu, por exemplo, acho que não existe Deus, que não existe nada de espiritual, eu sou tido como um materialista. Mas existe um conceito distendido de materialismo que os espíritos apresentam, que é todo aquele que considera as questões da matéria mais importantes do que as questões do espírito. Se eu, por exemplo, sou uma pessoa religiosa, tenho minha religião, mas tenho um interesse muito grande de ter sucesso material, mesmo tendo uma religião, eu tenho uma religião, mas o meu interesse está nos bens da terra. Consequentemente, eu amo as coisas do mundo material. Então, eu sou um materialista. Eu não sou capaz de abrir mão dos valores da terra pelos valores do espírito. Então, se os valores da terra me chamam tanta atenção, eu sou materialista quando eu quero as coisas que o mundo possui, quando eu quero viver a felicidade das coisas da terra, eu sou naturalmente considerado como um materialista, em que pese ter até conceitos de conhecimento espiritual. Elahá, ao nos propormos a falar sobre a educação para a morte, é importante dizer o que é a morte na visão espírita. Sim, sem dúvida nenhuma. E é muito bela a forma como os espíritos apresentam o fenômeno da desencarnação. Allan Kardec, trabalhando sobre isso no livro A Gênese, ele diz assim: que pensar dos prisioneiros que se sentissem tristes quando um companheiro de cela ganhasse a liberdade. Então, quando ele ganha a liberdade, ele vai viver uma vida muito mais plena. Então, esse sentido de libertação é que nós entendemos que seja a desencarnação quando ela ocorre sem que seja provocada. O espírito que naturalmente, pelo fenômeno natural da vida, se desembaraça do corpo físico, ele ganha a liberdade e, portanto, volta ao mundo dos espíritos para viver uma condição que ele não tinha na matéria. Para o espiritismo, portanto, a chamada morte, que seria o desaparecimento, não existe. Ocorre apenas a libertação do espírito, que volta a ter plena potencialidade, garantindo sua individualidade e a convivência com seus entes queridos, seguindo no seu caminho evolutivo na direção da felicidade. É comum as pessoas temerem a morte, né? De que forma nós podemos nos preparar para a morte? A primeira delas é compreendendo que ela não é o fim de todas as coisas. Porque se nós tivermos uma leitura de que a vida é somente isso que nós estamos vivendo na matéria, nós ficamos muito apavorados, nós queremos impedir o envelhecimento, nós queremos nos agarrar às coisas, nós temos pavor daquilo que se chama velhice,
porque a gente acha que está deixando de existir. Mas quando a gente repensa e se revê, se relê como um espírito imortal, esses fenômenos como a doença, a velhice, as possibilidades de nós termos algumas dificuldades com o passar do tempo, deixam de ter esse peso, essa força tão grande sobre nós, e nós começamos a ver a vida por um outro ângulo. Então, a primeira coisa é perceber a imortalidade da alma, para começar a retirar de nós o medo da morte. Depois que eu vou me despir dessa leitura equivocada do que seja a desencarnação, aí sim eu posso começar a me educar para me preparar para o processo do desencarne. Quando o espírito se dá conta de que ele desencarnou, de que ele morreu, como ele se sente? Ele se depara com descobertas, com surpresas? Como é, Lahá? É um fenômeno bem interessante esse, porque não acontece evidentemente com todos, porque os espíritos mais evoluídos não passam por essa circunstância. Mas o espírito mediano da Terra, aquele do padrão de evolução típico do planeta Terra, quando ele desencarna, apesar de nós já termos voltado ao mundo espiritual muitas vezes, o período que passamos na carne, vivendo num corpo, nos tira as lembranças espirituais. Então, quando vem a hora da morte, que voltamos para o mundo dos espíritos, nós voltamos com as crenças do mundo físico. E quando chegamos do lado de lá, quando chegamos no mundo dos espíritos, nós levamos 5 sustos na hora que a gente chega lá. O primeiro grande susto não poderia ser outro, é descobrir que a vida continua. E vamos dizer, meu Deus, tudo que as religiões diziam era verdade. Eu não ouvi. Todas elas diziam que tinha que amar o próximo, fazer o bem, ser fraterno, procurar a Deus, orar, manter uma vida correta. Todas diziam isso. Eu não ouvi nenhuma porque achei que isso não era verdadeiro. Então, na hora que nós temos a nossa chegada no mundo espiritual, a grande descoberta que a gente vai fazer, por primeiro, é lembrar que somos almas imortais. E isso vai produzir em nós uma série de reflexões. Então, eu sou realmente um espírito. Então, aquilo que se dizia era verdade e muitos vão se movimentar dentro de nós. A segunda das descobertas que nós vamos fazer é relembrar que nós não fizemos todo o bem que poderíamos ter feito, que nós não somos tão bons como a gente pensou que era. Descobrimos que somos ainda cheios de imperfeição e isso nos frustra a felicidade. O sofrimento dos espíritos, ele decorre da percepção de que eu deveria ter amado e não consegui fazer. A terceira grande surpresa que a gente tem é a percepção de que não existe um tribunal para nos julgar. Existem muitas pessoas que dizem, não, chegando lá vai ter um tribunal para julgar. Não, esse tribunal ele é interno. O tribunal é dentro da consciência, avaliando o que fizemos ou deixamos de fazer, ponderando os nossos atos, palavras e pensamentos e dando para nós uma dimensão mais exata das nossas imperfeições e o que nós não fizemos durante a vida e o que nós perdemos de oportunidade diante daquilo que Deus nos concedeu. A quarta das redescobertas que a gente faz é a percepção de que, mesmo que eu fique no mundo espiritual, eu preciso provar que eu mudei. Eu sinto a necessidade de provar que eu não sou mais errado. Eu quero provar para mim, para Deus, para a vida, que eu não tenho mais aquelas imperfeições. Me dê uma chance de dizer que eu realmente mudei. E no mundo espiritual é difícil você provar que você mudou. A melhor estratégia para provar que mudou é renascer. Tem que reencarnar. Porque no reencarne apaga tudo que eu penso que sou e fica só o que eu de fato sou. Então, quando eu do lado de cá consigo fazer o bem, é porque essa verdade ficou lá enraizada no âmago da alma. Tanto que o esquecimento que foi provocado não apagou os meus propósitos mais verdadeiros. Ainda que exista o esquecimento do passado, eu ainda trago a ideia de que eu tenho que fazer o bem. E a quinta e última das grandes surpresas é relembrar que não é tão fácil voltar. Não é assim, eu quero e eu venho. Precisa programar, organizar, fazer articulação com os pais, a família. É muito trabalhoso, razão pela qual nós temos que valorizar a encarnação
porque ela deu muito trabalho para ser produzida. Elahá, a forma como o espírito se encontra após a morte tem muita relação com a forma como ele viveu na Terra? A forma em que sentido? A forma física? Não, a forma emocional, a forma como ele vai se encontrar no mundo espiritual vai depender muito da maneira como ele viveu na Terra? Sem dúvida nenhuma. O que Allan Kardec descobriu e que foi a base da fundamentação para o livro Céu e o Inferno é que a condição dos espíritos no mundo espiritual decorre fundamentalmente do que fizeram no mundo físico. Isso aqui é belo no trabalho de Kardec, porque havia vários pesquisadores à sua época, vários. Nós tínhamos Camille Flammarion, Gustave Geller, Ernesto Bozanos, Alexander Aksakov, César Lombroso, William Crookes. Meu Deus, eles são ao todo 82 cientistas que fazem esse trabalho. Mas eles só trabalhavam focados na comprovação da existência da imortalidade, provando a mediunidade, provando a reencarnação, provando as coisas. Eles não transcendiam além da comprovação científica dos fatos. Allan Kardec e Leon Denis foram os únicos que subiram no muro e olharam do outro lado e disseram: olha que interessante. Do outro lado da vida, os espíritos não estão do mesmo jeito. Tem uns que estão infelizes e tem uns que estão felizes. A sorte deles não é igual. E diante da percepção de que a sorte dos espíritos do outro lado não era a mesma, e que alguns estavam bem e outros não, surge evidentemente a pergunta: o que fizeram os espíritos para estarem assim? Qual foi a razão do sofrimento deles? E a resposta foi: o que fizeram em vida é o que justificou a situação que eles estão. Então, Allan Kardec disse: então existe uma consequência moral desse saber. Se o que fazemos em vida é o que determina a sorte dos espíritos na vida futura, então vale a pena perguntar, que é a pergunta 982. É suficiente crer na manifestação dos espíritos e professar o espiritismo para garantir uma boa sorte na vida futura? E os espíritos dizem que não é a crença no espiritismo, não é a comunicabilidade com os espíritos, é a prática do bem, que pode estar em qualquer doutrina. É o sentimento do amor, a vivência da plenitude da alma, que oferece ao espírito a condição de felicidade no mundo espiritual. E foi exatamente esse ponto que revelou todas as consequências morais que o espiritismo tem. O espiritismo não é simplesmente uma doutrina para falar que existe vida após a morte, mas para nos dizer como viver do lado de cá para garantir um estado futuro do outro lado. Vai nos trazer um roteiro de como nós devemos nos comportar diante dos homens para esperar uma felicidade futura condizente com aquilo que a gente tanto espera. E aí, houve uma conclusão bem interessante, sabe, Ivone? É que ele começou a ver como é que devem viver os homens, o que eles devem fazer. E a surpresa mais impressionante vem aí. Ele descobriu que o roteiro de como os homens devem viver bate com o que Jesus falava no seu evangelho. Ou seja, Jesus estava coberto de razão. Porque o que os espíritos vão dizer, é amar ao próximo, é o perdão das ofensas, é o desapego dos bens terrenos, é você cuidar dos outros. Mas essa é a mensagem de Jesus? Sim, é a mensagem dele. Só que agora nós estamos dizendo por que fazer o bem. Porque antes as pessoas só diziam, não, tem que amar o próximo. Tá, e daí, se eu não quiser? Se quiser, não quer. Mas o Espiritismo diz, não, eu vou te dizer o que acontece. E aí, aproveitando, já até digo, por que perdoar? Você pensa, não, mas eu não quero perdoar. Existem 6 consequências para o perdão, segundo o Espiritismo. 6. A primeira, não perdoa, fica doente fisicamente, adoece. Taxa de glicose, batimento cardíaco, ganha uma série de complicações orgânicas, desenvolve tumores em função do ódio, da mágoa. Essa é a primeira. A segunda, além do aspecto físico, você se torna uma pessoa amarga. Você toda hora fica lembrando, sabe o que o teu pai me fez? O teu pai, porque o teu pai. E fica toda hora lembrando. Conclusão, ela se torna uma pessoa
horrível. Ela psicologicamente vive essa atmosfera da mágoa, do ressentimento, e as pessoas não gostam de conviver com pessoas assim, e ela tem a tendência de ficar sozinha. Pessoas amargas são difíceis de encontrar parceiros, porque ninguém gosta de conviver com pessoas que passam o tempo todo lamentando da vida. Consequência número 3, porque passam muito tempo reclamando do passado, não vivem o presente, não experimentam as coisas do hoje. A filha está casando no altar e ela está dizendo: estou lembrando do que teu pai fez comigo quando eu casei com ele. Então, em vez de estar curtindo o momento, está lembrando do ontem. Não vive o hoje. A vida vai passar e a pessoa não vai ver. Quando ela se der conta, ela já envelheceu e não viveu o hoje, porque ela viveu o ontem diversas, inúmeras vezes, o mesmo passado, e não usufruiu do presente. Quarta consequência: vive um estado psicológico horrível, ganha umas companhias espirituais tenebrosas e torna-se vítima de processos obsessivos amargurantes que podem levar, inclusive, a estados de depressão. Quinta das consequências: se não houver o perdão e guardarmos ódio dessas pessoas, nós criamos vínculos e, numa próxima existência, esse indivíduo que nós tanto odiamos vai nascer dentro do nosso lar, na condição de irmão, de irmã, de pai, de mãe, de filho, e nós vamos ter que conviver com quem tanto odiamos, porque não aprendemos a amar. E a lei de causa e efeito vai nos atrair para que ele renasça dentro de casa, e eu vou chamá-lo de parente, quando na verdade foi alguém que no passado me infelicitou tanto. Mas eu disse que eram 6, e eu só falei de 5. O que pode acontecer de pior do que um cara renascer dentro da minha família, um inimigo dentro do meu lar? Eu vou ter a minha família e esse cara vai nascer dentro dela. O que pode ser pior do que isso? Tem uma pior ainda. É você renascer na família dele. Porque quando ele vem nascer na sua, você ainda está cercado dos seus amores. E se você renascer na família dele? E se você for para o outro lado, renascer dentro do grupo familiar dele, você sozinho, sem ninguém que lhe ame, convivendo com pessoas estranhas e o seu desafeto ao seu derredor. Então, nesses tempos de política tão polarizada que o Brasil está vivendo, cuidado para não odiar demais as pessoas. Porque se você odiar demais alguém, corre o risco de nascer pertinho dele na próxima e chamá-lo de pai, de irmão ou de filho. Então, abramos os nossos olhos, porque o Espiritismo serve para nos educar, e aprendamos a respeitar as pessoas e não agredi-las nem odiar, para não marcar encontros nas próximas existências com quem a gente não gosta. É para refletir, né? Para refletir muito sobre essa questão. Elahá, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, apesar de tantos compromissos que nós sabemos que você tem. Nada, o prazer é meu de estar aqui, de poder colaborar. Estou sempre à disposição naquilo que eu puder ser útil. É só me acionar, tendo janelinha na agenda, a gente vem, participa, conversa. Será sempre um prazer estar na presença de todos. Muito obrigada. E desejamos a todos muita paz.